Olá, bem-vindos de volta. Hoje não. Pra quem não sabe, meu nome é Daiane. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre alimentação. Eu vou falar um pouco da minha experiência, sobre como eu tô emagrecendo, porque eu tava bem gordinha, a quarentena me engordou bastante. Mas eu quero dar algumas dicas. Eu não sou nenhuma nutricionista, claro, você tem que se sentir à vontade pra colocar isso em prática e adotar isso para sua vida. Inclusive, eu comecei agora uma série no meu canal, onde eu vou dar várias dicas de alimentação saudável, saladas, molhos para saladas, tudo isso. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre alimentação, né? Sobre uma coisa que a gente tem visto muito hoje em dia, em qualquer rede social, tá no ar da sociedade uma coisa chamada aceitação. E eu tenho um pé atrás com isso, porque eu acho que a aceitação é uma coisa que ela vai depender do que se aceita, tá certo? Por exemplo, eu não sou obrigada a aceitar tudo que eu acho errado, tá? Eu sou obrigada a respeitar a dignidade humana, ou seja, eu não posso bater, eu não posso agredir uma pessoa, mas eu posso discordar das ideias dela, tá certo? Então, quando uma pessoa vem e fala pra mim que ela tem que aceitar o próprio corpo, eu acho que isso é verdade, mas em partes. É uma meia verdade, quase como uma mentira, tá? Porque a gente tem que aceitar o próprio corpo da gente, assim, na dignidade do corpo humano, sabendo se respeitar, sabendo dizer não pra si mesmo e não pros outros quando as pessoas querem abusar de você. Ou quando você mesmo, com a sua vontade desordenada, quer se abusar, né? Porque às vezes a gente abusa do nosso próprio corpo. Às vezes a gente come uma coisa que não tá com fome, come por gula, começa a engordar demais, ou então não come nada, tem uma relação ruim com a comida, começa a emagrecer demais, porque se olha no espelho e não aceita. Então são coisas assim. Então às vezes a gente se machuca também, né? A gente se machuca por uma série de motivos, claro. Às vezes a gente come demais porque tá ansioso. Então tudo isso tem que ser trabalhado e o melhor é você buscar uma ajuda, né? Tem uma nutricionista que eu concordo com ela em algumas coisas que ela fala, acho que o nome dela é Cíntia Seabra, algo assim. Eu vou colocar o link dela aqui na descrição do vídeo. Eu vi uns vídeos dela e eu concordo muita coisa com ela. Porque às vezes a gente come os sentimentos da gente, né? A gente vai comendo e tal. Então, voltando para a questão da aceitação. Então, eu acho que a gente tem que aceitar a aceitação dependendo do que se aceita, tá certo? Por exemplo, hoje em dia o tal de gordofobia. A gente pode dizer que tem gente que é cruel com gordo? Tem gente que é cruel com gordo, mas a gente não pode dizer que a sociedade inteira, quando ela fala contra a gordura, ela tá sendo gordofóbica, tá? Eu acho que esse termo é um termo que se inventou, esse fobia. Hoje em dia é fobia de tudo, né? Pra, às vezes, você culpabilizar alguém por ela estar dizendo a verdade sobre alguma coisa que te ofende. Às vezes, a gente precisa de um balde de água fria, né? A gente não precisa de pessoas cruéis. Mas, por exemplo, se uma mãe vê uma filha comendo desesperadamente, engordando horrores, você acha que a mãe tem que praticar aceitação e falar, filha, olha, você tá indo muito bem com a sua saúde, assim? Não, eu acho que uma mãe amorosa vai olhar pra filha dela e falar, olha, filha, eu te amo, mas eu tô vendo que tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada com o seu corpo, tem alguma coisa errada com o seu espírito, porque você não tá bem, você tá descontando na comida, você tá engordando muito. Da mesma forma, um amigo seu, às vezes você mesma. Então, essa coisa toda de aceitação é uma coisa meio complicada, não é? Acho que a gente tem, assim, que pausar, parar pra pensar e falar, meu Deus, tem coisas que as pessoas dizem, pessoas que me amam, que às vezes é verdade, né? E hoje em dia as pessoas, eu sinto que muita gente é amordaçada por causa dessa coisa toda de fobia, porque qualquer coisa que você diga hoje em dia é fobia. Qualquer pessoa pode te acusar de alguma coisa, fobia, e você fica sendo visto como o maldoso da história, quando não é essa a questão. Então, sobre essa coisa de aceitação, a gente tem que se amar o próprio corpo na medida correta, não ser egoísta, né? Porque o egoísmo é o quê? É a gente não saber dizer não pra gente, né? E nós temos também o oposto, que é de gente que se deixa machucar demais porque não consegue dizer também não pro outro.
Então a gente tem que achar um meio termo e viver com a virtude do meio, né? Então eu acho que o processo de emagrecimento, para você ter um corpo que você se sinta bem, se sinta adequado, passa por essas questões de você saber dizer não para si, saber dizer não para quando você tá comendo sem ser com o estômago, você tá comendo com seus sentimentos, você tá comendo assim de forma descontrolada, né? Ou você não tá comendo, se você às vezes tem algum outro problema que não é a ansiedade de comer e vai comer muito, você come aliás muito pouco. Tudo isso a gente tem que olhar. Eu sei, eu não sou psicóloga, eu não sou nutricionista, mas é o que eu vejo, às vezes as pessoas pedindo socorro, mas elas não conseguem sair daquele estado mental. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, isso psicólogos e nutricionistas vão concordar comigo. Emagrecimento, gente, geralmente, ele tá aqui, ó, na nossa cabeça, tá? É como a gente começa a enxergar a vida, o nosso próprio corpo, nossa própria maneira de ver as coisas, né? De lidar com as coisas. Outra questão que eu acho que a gente tem que abordar aqui é: cada corpo é um corpo. Tem gente que se dá melhor com certas dietas, tem gente que não alcança resultados com uma certa dieta que essa outra pessoa tá fazendo, enfim. Agora, uma coisa é certa, nesse mundão de meu Deus, apesar de tantas dietas, tantas coisas, tanta coisa que o nutricionista X fala, que a ciência fala, que o psicólogo fala, que fulano fala, a gente pode tirar uma regra geral, que é, geralmente, pessoas que comem demais engordam, pessoas que comem menos do que gastam emagrecem. E aí, claro, meio que dentro desse universo a gente tem outras questões, como a qualidade da sua alimentação, aquilo que você come, se você come bem ou se você tá comendo muita coisa que às vezes... Eu não gosto de dizer que comida faz mal, tá? Eu não gosto de falar comida ruim, comida porcaria. Porque tem comidas que são melhores que outras, mas comida é comida. E eu acho que se você comer um enlatado durante a semana, tipo um atum, sei lá, um apresuntado, uma coisa que às vezes não é visto como coisas boas porque tem muito sódio, etc. Isso não vai necessariamente te matar e te fazer mal, tá? Eu sou contra esse terrorismo na comida, eu sou contra dietas restritivas demais. Por quê? Porque eu já fiz dietas restritivas e todas as vezes, eu às vezes emagreci assim, na primeira semana, depois eu largava a dieta porque eu ficava super irritada, não só irritada com a fome, mas eu me irritava com a ideia de que eu não ia mais poder comer aquilo que eu gostava. Então isso me irritava. E pra quem cozinha, pra quem gosta de cozinhar, porque eu não gosto só de comer, eu gosto de cozinhar, às vezes eu acho que eu gosto mais de cozinhar do que de comer. Mas pra quem, né, gosta de comer, gosta de cozinhar, gosta da cozinha, ter esse tipo de limitação dentro de dietas restritivas é uma coisa muito ruim, porque você fica irritado. Você não fica só irritado com a sua fome, a fome é o de menos. A gente fica irritado com as coisas que a gente vai ter que lidar. A gente vai assim, meu Deus, mas eu nunca mais vou poder fazer isso, nunca mais vou poder ir ali, nunca mais... Você começa a ficar paranoico, entrar em paranoia. Eu acho que o processo de emagrecimento ele é uma coisa natural, que deve acontecer naturalmente. E quanto menos você pensar em comida, quanto menos você pensar no que você vai, se você pode ou não comer, mais você vai emagrecer. Por quê? Porque você vai começar a se sentir melhor consigo mesmo, você vai respirar, fazer um processo de se auto-entender, e aí você vai começar a reconhecer os sinais do seu corpo e você vai, agora eu tô com fome, então eu vou parar e pensar no que eu vou comer. É só isso, é só uma questão de escolha pelo melhor. Ou você pode escolher compensar, você come um hamburgão que você gosta, mas depois desse hambúrguer você não vai comer uma sobremesa, você não vai comer um brownie gordão. E no outro dia também você não vai comer esse hambúrguer de novo, nem 2, 3 pedaços de pizza. E no outro dia, porque é isso que engorda. O que engorda não é você comer uma pizza, é a constância da quantidade de pizzas e hambúrgueres e brigadeiro e coxinha e brownie e bolo que você come, tá? Então, eu particularmente, se você quer emagrecer e tá vendo esse vídeo, eu tiraria a ideia de que você não pode comer mais isso ou aquilo, tá? Tira essa ideia da sua cabeça, porque isso gera ansiedade. Eu acho que isso gera muita ansiedade, né?
Tem gente que vai discordar de mim e falar, não, mas o seu corpo está acostumado com açúcar. Então é muito fácil você enfiar o pé na jaca, porque é muito difícil, sei lá, comer um pedacinho de chocolate. Você vai querer comer tudo, então é melhor você desintoxicar seu corpo. Eu acho legal você desintoxicar o seu corpo por 1, 2, 3 dias. Às vezes por uma semana sem comer açúcar. Ou então você pode até diminuir a quantidade de açúcar que você come pra vida. Mas tirar açúcar, eu acho, ou tirar aqueles carboidratos mais simples, tipo arroz branco, pão francês, eu particularmente sou contra isso. Eu acho que alimentação, isso é terrorismo na alimentação, tá? Tem gente que vai discordar de mim, pode discordar. Eu penso assim. E outra coisa, eu acho que uma pessoa que pensa sempre dessa forma, que se ela ficar perto de um brownie ou de uma coisa gorda, ela vai se descontrolar, ela pode até falar, não, mas eu me conheço, eu sei que eu vou me descontrolar, por isso que eu não caio na tentação. Então, se eu não tiver, melhor ainda. Se eu não tiver perto dessas comidas, melhor ainda. Eu acho que esse tipo de pensamento é um pensamento errado. Por quê? Porque a pessoa que não confia em si e não confia na própria capacidade que ela vai ter de lidar com isso, porque tá tudo aqui na cabeça, com o emagrecimento e com a comida, ela tem uma tendência a nunca conseguir chegar no peso que ela quer. Ou então ela sempre tá lutando com a comida. Ela vê a comida como inimiga. Ela tá vendo o açúcar como inimigo dela. Porque ela não dá conta de ficar perto do açúcar. Porque ela sabe que se ela comer um pedacinho, ela vai querer comer um pote inteiro. Então isso é o quê? É o descontrole. Então eu acho assim, igual eu falei, a pessoa precisa aprender a treinar a cabeça, a treinar a vontade, a treinar o desejo dela de comer, né? E não ficar fazendo terrorismo, se afastando de certas comidas. Eu acho que isso faz mal para nossa cabeça, faz mal para o nosso espírito. Outra coisa que eu noto bastante é a questão das saladas, né? Ou da comida saudável. Eu sou um pouco contra essa... Apesar de que, no geral, a gente sabe mais ou menos o que é mais saudável do que, por exemplo, um pratão com salada e proteína, com frutas e, sei lá, alguma coisinha mais leve, né? Bastante folhas verdes. Isso a gente tem na cabeça da gente que é mais saudável do que você comer um pratão de uma massa com queijo brie e molho branco. De certa forma, é uma refeição mais saudável. Essa salada é uma refeição mais saudável. Mas eu não sei. Eu acho que essa coisa de dividir a comida entre saudável e não saudável também faz um pouco mal. Por quê? Porque você já tá colocando as coisas em grupos de comida amiga, comida que não é amiga, né? Eu acho complicado isso. Por quê? Porque eu acho que a gente pode comer de tudo. A gente só precisa entender a hora que a gente deve comer, a quantidade que a gente tem que comer, né? A maneira que a gente tem que comer. Então, por exemplo, eu vou e como um bowl de salada, uma salada bem linda, com rúcula, alface, às vezes um pouco de repolho, cenoura, uma proteína bem gostosa, sem ser grelhada, não precisa nem ser grelhada, você coloca um pouco de óleo mesmo pra fritar aquela carne. Entendeu? Vai e come bem. Às vezes um pouquinho de carboidrato no prato. Uma comida gostosa. E aí você vai de noite e come uma pizza. Como você comeu a pizza e você tem na sua cabeça que a pizza é uma comida inimiga, uma comida que não é saudável, você na sua cabecinha, você já enfiou que você errou. Eu comi um pedaço de pizza, eu lasquei com a minha dieta. Eu tava aqui comendo super bem, super saudável, porque eu comi salada no almoço. Então agora eu vou aqui no jantar, eu comi essa pizza, enfiei o pé na jaca, quer saber? Vou comer 5 pedaços. Agora eu vou comer 5 pedaços, mesmo porque eu sou fraca, eu não consigo emagrecer nunca. Isso nunca vai funcionar pra mim. Tá entendendo? A mesma coisa, sei lá, com brownie. De noite você comeu direitinho, mas você comeu 2 pedaços de brownie de noite. Ou um pedação de bolo de chocolate, com um copão de leite, sei lá. Como você colocou na sua cabeça que aquilo é uma comida inimiga, então você pisou na jaca, o que você vai querer fazer? Você pisou na jaca, você vai querer comer mais.
E é sempre uma eterna despedida. Hoje eu como. Eu vou comer mais um pouquinho, amanhã eu começo, amanhã eu começo, amanhã eu começo. É sempre uma eterna despedida. Não precisa disso. Se você enfiou o pé na jaca, porque você comeu algo que é mais gorduroso, você sabe que tem uma tendência a te engordar, você não vai... Isso não é enfiar o pé na jaca. Você vai tirar isso da sua cabeça. Você vai tirar que você engordou por causa disso, porque você inchou por causa... Não, você vai lá, você vai ficar tranquilinha, você vai beber um copo d'água e você vai continuar com a sua alimentação saudável. O que é a sua alimentação saudável? Tá incluso essa pizza que você comeu, tá incluso esse brownie que você comeu, então sem noia. No outro dia, você comeu 5 brownies, depois de você ter se alimentado bem o dia inteiro, você foi lá e comeu 5 brownies. Sem paranoia, o que você vai fazer no dia seguinte? Você vai continuar com a sua alimentação saudável, porque os brownies fazem parte dela. A única coisa que não faz parte dela, que você errou aí, foi na quantidade de brownie, né? Por exemplo, veja você comer um brownie menor, você comeu 3, 4, 5 brownies, um hambúrguer e uma pizza e refrigerante, e você tá se sentindo muito cheio, explodindo. É só isso. Eu garanto pra você que se você tivesse comido a sua salada no almoço, seu café da manhã saudável, e de noite você tivesse comido só um pedaço de brownie, uma pizza e às vezes um pedacinho de chocolate, você não vai engordar. Eu garanto que não vai, gente. Quando eu emagreço, quando eu me sinto bem comigo mesma, é sempre quando eu me alimento de forma ordenada. O que é se alimentar de forma ordenada? Saber que você pode comer todos os alimentos, claro. Aqui eu tô falando pra quem não tem restrições. Por exemplo, tem gente que tem, às vezes, alguma alergia a algum alimento, ou não pode comer certos tipos de grupos alimentares, enfim. Se você não pode comer por causa do seu corpo mesmo, porque o seu corpo rejeita, aí é outra questão. Então você tem que cortar porque o seu corpo tá rejeitando. Então o seu corpo tá falando que você não pode comer, tá? Não é alguém que chegou lá e falou assim, olha, pão branco faz mal, tá? Nunca mais come pão branco. Não, compre essa ideia, não compre essa ideia, você não vai emagrecer assim. O que é emagrecimento? Emagrecimento é você consumir menos calorias do que você gasta no dia. Seu corpo tá gastando mais do que você tá consumindo, isso é emagrecimento, tá? De forma geral é isso. Claro, igual eu falei, a qualidade da comida influencia, né? Mas por que influencia? Porque a qualidade tem que estar atrelada ao quê? A quantidade e a frequência. Então eu acho que coloca uma coisa na sua cabeça. Não é regra, não é uma regra, mas é vamos dizer assim, um overall, uma ideia, tá certo? Que você pode adotar para sua vida. Quantidade, qualidade e frequência. Então vamos lá, quantidade. Vai depender da qualidade também. Por exemplo, você pode comer muita folha de alface? Pode, porque a qualidade é uma comida o quê? Mais leve, não é? Se você comer, sei lá, um maço de alface, você não vai engordar como se você comesse 30 brownies. Então, uma coisa é atrelada na outra. Frequência. Então, vamos lá. Você pode comer 5 brownies e não engordar? Pode. Mas aí tem a ver também com o quê? Com a frequência e com a qualidade. Você sabe que o brownie é uma comida mais gordinha, então você comeu 5 brownies. Opa, agora eu sei que eu comi muito. Então, a gente começa a trabalhar com a compensação, né? No outro dia você faz um jejum intermitente. No outro dia você vai comer só uma salada mais leve. Agora, eu não tô dizendo, veja bem, eu não tô dizendo que por causa vamos dizer, desses grupos que eu falei, quantidade, qualidade e compensação, essas coisas, eu não tô dizendo que você tem que comer todo dia 5 brownies para no outro dia você comer um prato de salada. Porque alimentação saudável não é isso. Alimentação saudável é você pensar no que você come, ter uma variedade no seu cardápio, no seu dia a dia. Mas claro, quando acontecer, você tem que trabalhar a sua cabeça para não deixar isso acontecer sempre. Porque se acontecer sempre, você tá o quê? Perdendo o foco.
Aí sua alimentação deixou de ser variada, aí a qualidade da comida deixou de ser variada. O que você está fazendo? Você está escolhendo só um tipo, que é o quê? A qualidade e a quantidade. Você está só focando ali num brownie, comendo 10 brownies por dia e acha que vai emagrecer porque no outro dia você não vai comer nada. Então não é assim que o corpo humano funciona. O corpo humano, ele pede nutrientes, ele pede formas variadas, né? Então, para emagrecer, a gente pode emagrecer comendo coxinha, brigadeiro, etc. Só que não exagerando, tá certo? Agora, claro, se você tiver dificuldade em se controlar diante de doce, tá? Porque tem gente que realmente tem mais dificuldade do que outras pessoas. Lembra do que eu falei daquele negócio de terrorismo com a comida? Que a pessoa nunca pode ficar perto, que eu acho isso errado, que a pessoa nunca pode, né, ter um brigadeiro em casa. Claro, se você tem muita dificuldade, às vezes compensa você fazer de uma forma que você sinta mais à vontade, de uma forma mais fácil para você. Se você gosta muito de brigadeiro, em vez de fazer um potão de brigadeiro que você sabe que você tá com risco ali, você não faz isso, você vai fazer o quê? Você compra um bombonzinho, vai no supermercado, compra um bombom, ou então pede para alguém, para você, comprar um bombom, entendeu? A gente tem que ter algum controle sobre a nossa vontade, a gente tem que ter algum controle sobre o nosso corpo, né? A nossa vontade, ela não pode fazer da gente escravos. A gente precisa dominá-la. Não é a vontade que domina o homem que domina a vontade. Porque senão, lascou. Vamos aos exemplos, tá? Claro que não é páreo, mas vamos lá. Por exemplo, um homem que sente muito tesão e vai e estupra alguém. É óbvio que isso não é páreo, não é uma analogia exatamente adequada, porque não é tão moralmente errado você comer tanto quanto é moralmente errado um cara estuprar uma mulher. Mas o que é um estupro? O estupro é um cara que sentiu tesão e não controlou sua vontade, né? E é moralmente errado, né? O cara tem que pagar pelo que ele fez, concorda? Então é assim, a gente precisa controlar a nossa vontade, a gente tem que reconhecer na gente o que tá errado e tentar nos controlar. Vou deixar o link dessa acho que ela é psicóloga, da Cíntia, aqui embaixo, para vocês darem uma olhada no que ela fala. E eu acho muito válido as dicas que ela dá, os conselhos que ela dá, porque realmente ajuda bastante. Uma coisa que ela diz lá é o seguinte: mentaliza a situação que você vai passar. Por exemplo, você tem que ir num casamento que você sabe, ou no aniversário que você sabe que vai ter muita comida, né? E você tem medo de se descontrolar e comer até o talo e ficar com aquela sensação de que engordou e tal. Qual a dica dela? A dica dela é: você vai pensar na situação. Você vai se imaginar lá, respirar, se imaginar no local, imaginar a quantidade, muita comida e o que você vai comer daquela quantidade. E como você vai ficar satisfeito com aquilo, como você vai ficar feliz consigo mesmo. Porque vamos parar pra pensar no seguinte: quando a gente come muito, a gente tá ansioso e tal, às vezes tá triste, às vezes tá alegre, enfim, vai lá e pá, come. Na hora que você come, a comida vai te dar um conforto imediato, principalmente comidas com muito carboidrato, né? Comida tipo brigadeiro, um potão de brigadeiro, um potão de sorvete, um pote imenso, um prato imenso de macarrão. Tudo isso, a gente tem até um nome pra isso nos Estados Unidos, não é? Que é o comfort food, que é aquelas comidas de avó, comida de família, comida com muito caldo, muita coisa gostosa. Beleza. Na hora, aquela comida, ela vai te trazer um conforto muito grande, porque você tá comendo pra esquecer um sentimento. Então você não tá focado mais no seu problema ou naquilo que tá te angustiando. Você tá focando o quê? No prazer da comida. Quase um gozo, né? Mas e o que acontece 1 minuto depois de você ter comido igual um boi? Você começa a se sentir mal, não é? Então é sempre esse processo. E às vezes a pessoa, ela come, esquece os problemas, sente aquele prazer imenso. 1 minuto depois ela tá triste porque ela tá se sentindo muito inchada, ela tá sentindo que o estômago dela tá muito cheio, né? Por quê? Porque o corpo humano não foi feito pra isso. O corpo humano, a comida é o quê? A comida é um remédio, a comida é um alimento. Ela é feita o quê? Pra você se mover, pra você
interagir, para você viver aquele ditado, né? A gente come para viver e não vive para comer. Então, a partir do momento que a gente tem essa relação mais saudável com a comida, as coisas vão ficando mais fáceis, tá certo? Então, gente, só para terminar aqui, a minha câmera parou de gravar porque o cartão ficou cheio. Mas voltando ao assunto, eu tava falando que então, quando a gente come demais, sente aquele prazer imediato, logo em seguida a gente se sente muito mal, certo? Então, o que você tem que aprender a fazer com o seu corpo? Você tem que trocar esse prazer imediato que você sente com a comida pelo prazer de ter autocontrole. Porque o autocontrole, como eu falei, o emagrecimento e manter o seu peso, tá tudo aqui, ó, na cabeça. Então, quando você troca esse prazer imediato da comida, de você comer demais só pelo prazer e não para se nutrir, tá? Porque você pode se nutrir e sentir prazer. Perfeitamente possível comer um petit gâteau, um bolo de chocolate, uma bomba, um sonho, um brownie, um pratão de macarrão, um sanduíche, mas com comedimento, né? Igual eu falei, analisando a frequência, a maneira que se come, como se come, né? E não comendo todo dia 2, 3 sanduíches, pizza, brownie, bolo, porque aí realmente não há corpo que aguente. E por que eu digo que o autocontrole traz prazer? Porque ele traz prazer, só que é um prazer contínuo, um prazer mais... Você vai sentir um bem-estar, essa é a palavra, um bem-estar constante, né? É um prazer constante com o seu corpo, com o seu controle sobre a comida. Quando eu falo controle, não é ser uma control freak, não, uma controladora, tá? Não é tipo assim, ai meu Deus, eu comi um brownie agora, ai, não é esse tipo de controle que eu falo. Quando eu falo controle sobre o seu corpo, é ter controle sobre aquilo que você come, mas sem paranoia de quando você vai comer um brownie, uma pizza ou algo assim, aquilo não ficar na sua cabeça como se aquilo fosse uma coisa ruim, igual eu falei mais cedo. Outra questãozinha aqui que eu vou colocar, e eu acho muito legal sublinhar essa questão, se você começa uma dieta, seja qualquer dieta, geralmente as restritivas, porque eu acho que dieta é uma coisa assim, é uma coisa pra vida, é um regime que você segue pra mim, uma dieta pra vida, que é o que? Alimentação saudável. Agora, nunca começar uma dieta porque você tá sentindo raiva de ser gorda, tá? Ou nunca começar uma dieta de engordamento se você tá sentindo raiva do seu corpo que é muito magro, tá? Isso vale pros dois lados, mas geralmente mais pra quem tem o problema com a gordura, quem tá mais gordinho. Por quê? Quando a gente começa uma dieta e a gente começa a dieta só porque a gente quer se ver, vamos dizer assim, a gente foca muito no aspecto da estética, no aspecto estético, porque a gente tá com raiva do que a gente tá vendo no espelho, a gente se olha, se acha feia, às vezes a gente se acha feia porque tá gorda. Vai mentir? Vai falar que não é? Porque na maioria das vezes a gente não quer tá gordo, tá? Igual eu falei, esse papo de aceitação é legal, é bonito na teoria, mas na prática não ocorre bem assim não. Então quando a gente começa uma dieta, porque às vezes a gente tá insatisfeito com o que a gente tá vendo no espelho, todas as nossas roupas ficaram pra trás, você não consegue usar mais nada, você vai tudo que você experimenta não fica bom, você não se sente à vontade com as roupas geralmente. Então o que acontece? Você fica com raiva, às vezes você fica com raiva porque você não consegue subir uma escada, ou porque você se sente, ai, né, fica aquela sensação. Então tudo isso contribui, você vai e começa uma dieta de raiva. Você fala, ai que ódio. Aí você começa a cortar o alimento, não quer comer mais nada. Fica com raiva, começa uma dieta com raiva da sua aparência, com raiva de você. Não faça isso, isso é a pior coisa que você faz. Porque quem começa a dieta com raiva, às vezes consegue até emagrecer um pouco, mas depois não volta. Não volta por quê? Porque ela não tá trabalhando aqui e no coração. Ela tá trabalhando aonde? Só no estômago e no espelho. Ela só tá querendo se ver muito bem no espelho e isso não vai adiantar nada, porque, igual eu falei, o negócio tá na cabeça, tá? E não só no que você vê no espelho. Tá numa sensação de bem-estar constante, numa sensação do controle da sua vontade. Outra dica que eu vou dar também é não pensar demais em comida, tá? Quando você vai adotar uma alimentação mais saudável, você quer emagrecer, você tem que ter vontade de emagrecer, mas não é só emagrecer,
é se sentir bem com a comida, é ver comida como nutrição, como coisas bonitas, como coisa amiga. Então assim, quando você começar a sua alimentação saudável, querer mesmo de verdade, né? O seu corpo vai pedir para você fazer exercício, o seu corpo vai pedir para você tomar mais água, você vai ver como muda as coisas, porque o corpo fala. Eu digo, não pensar demais em comida, não é não gostar da comida, não é não pensar no que você vai comer, é não ficar pensando o tempo todo em restrições, em calorias, na quantidade. Você vai deixar para fazer isso na hora que você for comer, tá? Mas como assim na hora que eu for comer, Daiane? Na hora que você for comer, você vai lá, olha, hoje eu tenho que fazer um almoço aqui. Eu vou fazer, eu vou comer pouco, tá? Mas você não vai ficar pensando antes o dia inteiro. Claro, se você tem um cardápio que você quer seguir, ou às vezes você quer fazer aquelas marmitas congeladas, ótimo, isso é maravilhoso. Isso é realmente muito bom, eu já fiz e dá super certo aqui em casa. Eu só não tô fazendo mais porque aqui em casa, como eu faço esses vídeos de comida e tal, pra mim é um pouco mais complicado. Mas ainda assim dá pra fazer, isso é muito legal, tá? Não é essa questão de pensar a comida nesse sentido. É não ficar paranoico pensando demais no que você vai ter que comer ou nas refeições. Vai levando a coisa de forma natural. Faça exercícios, né? Porque o exercício ele não é exatamente o que emagrece, mas ele contribui bastante para um estilo de vida saudável. Agora, só para finalizar mesmo, o que eu diria é o seguinte: faça atividades que você gosta, atividades que ocupem a sua cabeça, né? Às vezes você trabalha fora, às vezes você não pensa muito nisso, às vezes é até mais fácil, mas se você fica mais em casa, você tem que fazer atividades que você goste de fazer, seja exercício físico ou pintura, qualquer coisa que você goste, que você sinta prazer em fazer, que não seja comer em excesso. Outra dica muito boa também que vale tanto para homem quanto para mulher é você cuidar do seu corpo. Não só com exercício, mas com tratamento. Você tomar um banho com pétalas de rosa, comprar coisas para o seu corpo, sabonetes para você passar, cremes, cuidar da pele, fazer assim, alguma vez na semana, alguma limpeza, um tratamento, um relaxamento do pé, da pele. Tudo isso influencia no bem-estar geral, porque você vai estar sentindo que você está cuidando de você, que você está se alimentando bem, que você está indo e melhorando, né? Eu acho que é isso. Então, se você gostou, se inscreva aqui no meu canal. Se você não gostou, deixa o seu dislike, mas também, quem sabe, se inscreva para você poder discordar de mim, tá bom? Beijão e espero que vocês acompanhem as minhas receitas de comidas mais ricas. Eu vou dizer comida saudável, tá? Porque a gente sabe que às vezes um copão de vitamina de abacate com hortelã é mais saudável do que 2 brownies cheios de gordura, às vezes saturada, né? Mas isso não significa que o brownie não seja seu amigo. Ele é seu amigo, você pode consumir, é só colocar naquela coisinha que eu falei. Qualidade, quantidade, frequência, tá certo? Beijão e até a próxima.